E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal e hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal aqui para quem gosta de automóveis e para quem tem automóveis aqui no Quebec, que é falar dos preços de combustível daqui sem mutreta. Então bora lá que eu vou explicar para vocês como é que funciona a questão do combustível aqui e tudo mais e dar até algumas dicas de como é que você pode economizar na hora de fazer o abastecimento, beleza? Então bora lá! Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou comentar alguns aspectos bem importantes antes do vídeo. O primeiro deles é que aqui no Quebec o governo federal e provincial tem, como é que eu posso dizer, responsabilidades diferentes. E no caso de combustível é provincial, ou seja, é a província que determina como é que ela vai fazer a gestão da distribuição de combustíveis. Lógico que sempre que você compra um produto, você paga duas taxas, que é uma taxa para o governo federal e uma taxa para o governo provincial. No caso, Quebec. Só que cada província gerencia um pouquinho diferente. Tá? Então é mais ou menos isso que funciona. Então eles têm um controle muito rigoroso, pelo menos aqui no Quebec, desde do combustível saindo da refinaria até a bomba. Então assim, eu vou mostrar para vocês um PDF daqui a pouco mostrando todo o custo e qual que é a margem que os postos de combustíveis ganham para cada litro de combustível vendido. Lembrando que aqui, a maior parte do tempo só se usa gasolina, tá? Ou diesel. Então são os dois combustíveis que imperam aqui. O bom desse tipo de análise é que o modelo ele é parecido com o brasileiro, mas aqui você sabe aonde que o governo está metendo a faca. Então não é uma caixa preta, é transparente. Então isso é bem legal. Existem relatórios diários, né? São dados passados entre as refinarias e postos de combustíveis e o governo. Então isso é um dado obrigatório e público. Você tem acesso quando você quiser, é só consultar lá e você vai saber se realmente a margem de lucro aplicada por um posto de combustível do seu bairro está sendo maior ou justa, né, conforme uma média, que também tem essa média lá no PDF que eu vou mostrar para vocês. Algumas empresas já têm alguns aplicativos aí que te dão mais ou menos quanto que custa o combustível em cada região, mas não é muito preciso, tá? Porque o pessoal aqui não tem muito hábito de ficar acessando o aplicativo para saber quanto custa o combustível, porque não tem muita variação. A não ser quando o barril de petróleo realmente sobe muito o preço ou cai muito o preço, a variação é bem mínima. Então eu, por exemplo, eu estou aqui desde 2018 e nós estamos em 2023, agora maio de 2023. O preço do combustível só subiu 20 centavos, assim, média. Eu pagava em torno de 1,20 e agora estou pagando em torno de 1,40. Então não muda muito, né? Teve picos na pandemia que o combustível chegou a $2 o litro. Mas aí voltou a cair. Então é tudo uma questão de mercado, né? Oferta e demanda. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse PDF um dos relatórios que eu tirei aqui para a minha região. A região onde eu moro se chama Saguenay-Chicoutimi-Labé, que é o relatório que pega todos os postos de combustíveis aqui da vizinhança. Obviamente está em francês, nós estamos na província do Quebec, e é um documento fornecido pelo governo do Quebec, então você não vai ter versão em inglês, está em francês. Então toda vez que você vê esse termo aqui, essence é gasolina, e ordinaire é gasolina comum. Então o que mais se usa aqui é gasolina comum. Lembrando que tem 3 tipos de combustíveis, eu já vou comentar com vocês mais para frente como é que funciona isso. Então o que acontece? Aqui no dia de hoje, né, esse relatório não está muito atualizado, é do dia 17 de maio de 2023. O preço médio que estava sendo praticado na bomba era de $1,47. Tá? Aqui eles usam uma casa decimal a mais, assim como no Brasil, então fica essa vírgula esquisita aqui, mas é 1,47. Tá? No dia anterior estava 1,470, sendo que
no dia 17 estavam 47,6. Teve um pequeno aumento de 0,6 centavos. Ok? Aqui, o 0,7 arredondando casos decimais. Lembrando que a média anual, quando ele fala média anual, é a média dos últimos 12 meses. O combustível estava na casa de 1,50. Então, assim, está relativamente dentro da média, né? Se a gente for levar em consideração este número aqui. O que é importante salientar aqui é o seguinte. Você tem basicamente o custo de aquisição, que é esse item 1 aqui, ó, custo mínimo de aquisição, o custo de transporte e as taxas, que inclui taxa do governo, ó, taxa federal, taxa de combustíveis provincial, taxa dos municípios. Então alguns municípios aplicam taxas, não é o caso aqui da nossa região, né? E a famosa TPS, TVQ, que é a taxa federal para tudo quanto é tipo de serviço e produto comprado, e taxa de venda do Quebec, ok? Somando tudo isso aqui, você tem o preço, o indicador, não quer dizer que este aqui é o valor que vai ser aplicado na bomba. Esse é um indicador sem margem de lucro de quanto custa o combustível. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos pegar aqui no dia 17, o custo de aquisição do litro da gasolina comum estava em $1,01, tá? Aplicando todas as taxas, o custo estimado seria $1,47, né? Ou 1,471, se a gente for ler corretamente como aparece lá na bomba. Tá? Aí vem a parte da margem de lucro estimada para cada posto de gasolina. Então, cada posto de gasolina aqui ganha 0,5 centavos. Tá? Não é 5 centavos, é 0,5 centavos. Tá? Então, essa aqui é a margem de lucro. Tá? E mais a taxa que ele cobra baseada no litro de combustível, que é de 0,1 centavos. Então, tecnicamente falando, o combustível, antes de ir para o consumidor, custa 1,471 e na bomba custa 1,476. Tá? Essa diferença é justamente a margem do vendedor, né, dos postos de combustíveis. Aí a gente entra aqui nesses gráficos aqui embaixo, ó. É bem interessante porque aqui, ó, a parte em azul é literalmente quanto custa. Então é 70% valor efetivo do combustível e 31% basicamente de impostos e margem. Então você sabe realmente para onde está indo o custo. Tem uma margem vermelhinha aqui bem minúscula, que é esses 0,5 centavos aqui, que não está aparecendo direito. Mas se você olhar aqui, ó, normalmente o vendedor lá, a empresa que vende o combustível na bomba, ela ganha 4 centavos por litro, em média. Isso levando em consideração o preço médio de um ano. Né? Então aqui é só para dar uma ideia de como é que funciona. Eu vejo esse relatório com uma certa constância quando os combustíveis sobem demais, para justamente ver esse ponto aqui, o custo de aquisição, se eles estão sendo honestos com a gente ou não, senão você denuncia e a fiscalização bate no posto lá no mesmo dia. Não tem demora para atender, é rápido mesmo. É bem incrível isso. Então agora eu vou falar de outros aspectos bem interessantes.